Cumprimento a amada igreja com a santíssima gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa noite é um motivo de muita alegria da gente estar aqui na casa do Senhor, cultuando a Deus. A igreja pode tomar um assento em nome de Jesus. Glória a Deus, tem a liberdade de estar sentindo, porque está na casa do teu Pai. Amém? Então eu quero agradecer primeiro a Deus, nosso pastor Joel, pelo convite, pastora Sheila. Já vem esse convite, já está há muito tempo, e eu creio que tudo tem seu tempo, porque na época do convite, porque não foi o tempo de Deus, mas eu creio que esse momento é o tempo de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que confrontar o nosso coração, porque a palavra é que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva. Porque estamos aqui nessa noite para pregar a palavra. Se nós não vivemos a palavra e se não tivermos ligado na palavra, de nada vale. É ouvir e praticar a palavra. Porque a palavra de Deus diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus, do momento que a gente está findado a palavra e a verdade, a gente vai ter libertação na nossa vida, vai ter cura, vai ter salvação no meio da nossa família, porque a palavra de Deus diz que a gente somos cercados por uma grande nuvem de testemunho. Aonde quer que eu esteja, eu tenho que ser mensageiro de Cristo. Aonde quer que eu esteja, eu tenho que falar do amor dele. Eu não posso me esconder de eu ser cristão, porque o mundo que vivemos hoje vai daqui para pior, e as vidas que estão se padecendo, se eu me esconder, naquele grande dia eu vou prestar conta dela. Então nessa noite, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, no livro de Lucas, de São Lucas, em nome de Jesus. Foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite, a qual que vamos ficar ligados, porque eu creio que Deus vai falar nessa noite. Eu creio que a palavra vai confrontar a muitos aqui nessa noite. Então vamos estar ligados, porque hoje estamos aqui. Daqui 10 minutos ou 5 segundos, não sei se a gente vai estar aqui, ou Jesus pode estar voltando, ou eu posso estar partindo aqui em cima do púlpito, ou cada um de nós, amanhã é o nosso sepultamento, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Vamos aproveitar a cada momento da nossa vida, porque a palavra diz que no mundo teremos aflição. Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Porque que eu e você não podemos vencer? Ele venceu essa cruz. Essa cruz hoje se encontra vazia, e ele foi para dentro daquela sepultura fria. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar, e esse lugar já está preparado. Deus da fundação, é um dia que eu e você vamos ir para o céu de glória. Amém? Então gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em São Lucas capítulo 19, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 19, que diz: Zaqueu, o publicano. Glória a Deus. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus, chegando naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apresentou-se e desceu, e recebeu
alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. E aqui Jesus me deu essa palavra, que ao mesmo tempo Zaqueu tinha tudo, ao mesmo tempo ele não tinha nada. Por quê? Faltava uma coisa em Zaqueu, era o reino de Deus. Ele se converter, reconhecer Cristo como o suficiente Salvador da sua vida. Zaqueu, ele tinha tudo que ele queria, ele podia ter em mão, por causa da riqueza deles. A palavra diz que ele era chefe, ele recolhia impostos daquela época, e ali, ele era uma pessoa mal vista, porque vamos falar o vocabulário, ele não era aquele homem lícito, aquele homem honesto, ele não era um homem sincero. Mas eu creio, o que eu costumo falar, só Deus conhece o coração do homem. Pode ser a pior pessoa, mas o íntimo dele, ele tem um pingo às vezes de arrependimento. Às vezes ele pensa em Deus, ele fala em Deus, mas em pensamento, mas às vezes a atitude dele não demonstra. Mas Zaqueu, ele como pensava, eu creio que ele pensava em Cristo, porque quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, a oportunidade que ele tinha de ver Jesus. A Bíblia relata que ele subiu numa figueira brava, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Como é que um homem de pequena estatura ia no meio da multidão? Às vezes a multidão nos sufoca, mas às vezes a gente não quer sair de meio da multidão, às vezes a gente quer ficar prostrado. Desde o momento que eu e você ficamos prostrados, não temos como reconhecer a Jesus. Mas eu sou cristão, eu creio, mas às vezes a tristeza nos pega no meio do caminho, às vezes dá aquele desânimo, às vezes dá vontade de abandonar. Mas quando eu olho para trás, quando eu vejo o buraco da onde que eu saí, o que Deus tem feito hoje na minha vida, não tem como eu retroceder. Tem hora, meus amados, que eu fico pensando, não julgando, mas pensando. Algumas pessoas a gente conhece a vida, o que Deus fez, tirou do fundo do poço e trouxe para a casa dele, e foi renovado, foi restaurado, família restituída. Deus deu trabalho, deu casa, deu carro, deu tudo. Mas a pessoa está na casa do Senhor, mas de repente, larga tudo, esquece do que Jesus fez, esquece. Mas eu sei de uma coisa, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe, pastora. Eu conheço
uma pessoa que vivia pedindo as coisas a Deus, e Deus deu. Deus deu. E hoje mas Deus é justo, Deus continua abençoando. Sabe por quê? Eu não estou julgando, porque Deus conhece o coração, porque eu não conheço o íntimo dele. Às vezes está meio barro, meio tijolo, mas Deus às vezes não conhece a sinceridade. Mas a palavra de Deus diz: pedir, dá-se-vos-á. Aquele que bate, recebe. Às vezes, meus amados, a gente não devemos julgar, às vezes devemos orar por eles. Eu estou botando essa colocação aqui, porque às vezes a gente julga. Quantas vezes Zaqueu às vezes foi julgado? Quantas vezes aquele homem foi sussurrado? Às vezes pessoa da própria fé, da nossa fé, estou falando da nossa fé, da comunhão que a gente vive, às vezes julgou esse homem aqui, às vezes julga aquele que está lá fora, às vezes a gente não somos dispostos de ir lá daquele homem que está afastado do caminho do Senhor, às vezes está numa boca de fumo, às vezes está na beira de um bar, às vezes está numa esquina, às vezes está no campo de futebol, às vezes a gente não tem coragem de chegar lá e falar do amor de Jesus para ele de novo. Às vezes a gente critica, às vezes a gente fala, lá, se desviou por causa disso, disso e disso. Não, Jesus, ele andava no meio desse povo, no meio dos ladrões, no meio das prostitutas, dos malfeitores. Jesus andava, Jesus não fazia acepção de pessoa. Jesus não fazia acepção de pessoa. Hoje, eu vou falar, no meio evangélico, muitas pessoas dizem que é difícil voltar porque não tem apoio, às vezes porque o irmão critica, mas o que Deus quer fazer comigo principalmente, que eu vivo uma adoração, que eu vivo um louvor, que eu vivo a palavra, mas em espírito em verdade. O que Deus quer de mim e de você, o verdadeiro evangelho, não um evangelho camuflado, porque o evangelho de hoje, de alguns, está camuflado, é camufla. Eu não vou andar com Bíblia na mão porque tenho medo de saber que eu sou crente. Eu vou me esconder porque eu tenho vergonha. Mas não, nós temos de demonstrar quem nós somos. Por quê, pastor? A palavra de Deus diz que nós somos livres. Eu era escravo do pecado, da cachaça, do baile funk, do cigarro, da bebida. Eu era escravo disso. Eu não tinha vergonha, e hoje eu vou ter vergonha disso aqui? Não posso. Eu tenho que demonstrar para o mundo quem eu sou, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu era um ex-cachaceiro, eu era um ex-frequentador de baile funk. Graças a Deus, aonde eu passo, algumas pessoas falam: poxa, Deus mudou a sua vida. Quem viu você no passado, vê você hoje, você mudou. E Zaqueu, aqui, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E se a gente olhar na Bíblia, sempre as pessoas iam ao encontro de Jesus.
Mas aqui, Jesus foi ao encontro a Zaqueu. Zaqueu, hoje me convém eu pousar na sua casa. Jesus se ofereceu ir para dentro da casa de Zaqueu. De quantas vezes Jesus está nos oferecendo a entrada dentro da nossa casa e a gente fecha a porta. Mas o que Jesus quer hoje é que a gente abre a porta e deixe Ele entrar. Mas a porta que eu estou falando é a porta do nosso coração. É o que Ele quer, que nós vivemos um novo tempo, uma nova vida. Porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Às vezes a gente quer colocar a culpa em Deus. Mas Deus não é culpado não. A culpa é minha, porque eu não tomo uma posição diante de Deus, porque o que é para mim fazer eu não faço. O que é para mim não fazer eu faço, mas o que é para mim fazer eu deixo de lado. A Bíblia diz que primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes as coisas não são acrescentadas porque eu estou deixando a obra de lado. Eu estou deixando a minha identidade de lado. Quantos têm deixado a sua identidade de lado? Quando a gente vai pegar a carteira de trabalho, agora a antiga carteira de trabalho, a gente pega, a digital é uma só, é minha, essa digital aqui é minha. Mas uma coisa linda, nós todos carregamos uma só digital, a digital de Deus, porque foi naquele momento quando Deus pegou Adão e fez Adão do barro, ali Ele modelou, ali Ele fez um homem. Se a gente parar para analisar em Gênesis, tudo Deus falou assim, haja, mas o homem não. O homem, ele teve o prazer de fazer o homem. Se a humanidade hoje parasse para reparar a palavra de Deus, examinar as escrituras com amor, com carinho, com dedicação mesmo, o mundo seria diferente. Mas eu e você podemos fazer a diferença. Qual a diferença? Pregar o Evangelho, trazer cada um trazer vai completar as cadeiras. Fazer o ID de Jesus no nosso trabalho, no colégio, na rua, seja lá onde for. Nós levar a identidade de Cristo, dizer para o mundo, Jesus está voltando, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele pega o pecador, lava, batiza com o Espírito Santo. Um homem que vivia em vidas tortas, Ele traz para dentro da casa dele. Às vezes, irmãos, eu estou pregando aqui, mas está cortando para mim. Está cortando para mim. Às vezes a gente pensa, será que Jesus está voltando? Será que Ele vai voltar? E o tempo está passando. Lá em Eclesiastes diz que depois que a gente partir, não há obra, não há ciência e não há sabedoria. Acabou. Acabou. Então o que a gente depender de fazer, vamos fazer hoje. Vamos ter atitude a partir de hoje. Porque Jesus está voltando. A palavra diz assim, prepare-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz também que nem o filho sabe o dia da vinda
do Pai. Nenhum filho sabe o dia da vinda. Só o Pai que sabe que Ele vai dar a ordem para Jesus voltar, mas Jesus não vai pisar na terra. Ele vai vir pelas nuvens. Nós não sabemos. Vamos se preparar. Igual o pastor falou aqui, que perdeu a mãezinha dele. Ali já encerrou para ela, já está nos braços do Pai. Aquela dali já combateu um bom combate, encerrou a carreira, já guardou a fé. Agora basta a gente combater. Mas o que adianta a gente combater, chegar no final se entregar? Lutei. Quando chegou no final, perdi a batalha. Lutei, perdi, tirei reprovado. Naquele grande dia, o mestre fala: apartai de mim, maldito, porque eu não vos te conheço. Mas, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome pessoas foram curadas. Não te conheço. Mas que essa noite Jesus está falando ao nosso coração que esse homem, ele teve uma grande atitude de subir naquela figueira e reconhecer que ali ia passar o mestre e aceitar a palavra. Lá em Salmos 89, versículo 19, o Senhor ajuda o que se esforça. Aquele que se esforça, o Senhor ajuda. Se você, seja lá o que for que tu tem na mente para fazer, se é uma faculdade ou se é um concurso público, seja lá o que for, se esforça, que o Senhor vai te ajudar. Ele não esqueceu de você. O que falta é eu ter atitude de eu fazer um curso. O que falta é eu ter atitude de eu fazer uma faculdade. O que falta é isso em mim, porque eu não tive ainda essa atitude. Tem quase 20 anos que eu terminei meu estudo e estacionei ali. Eu não tive essa atitude. Mas se Deus quiser, para o ano que vem, eu já vou estar iniciando o curso. Isso já está no meu coração, porque Deus, Ele é fiel. Eu estou vendo que a idade está chegando e a gente está se cansando, então a gente tem que procurar já outro tipo de trabalho. Então, vocês que estão aqui nessa noite, se esforça, que o Senhor vai te ajudar, assim como ajudou o Zaqueu, porque ele conhece o seu coração, igual foi dito aqui. Só basta você se esforçar e faz um voto com Deus, que Ele concederá os desejos do seu coração. Então, ser hóspede de um homem pecador, já falamos a respeito do julgamento, porque Deus conhece o seu coração. Darei a metade dos meus bens aos pobres. Atitude, ele teve a atitude de subir na figueira. Atitude, quando vem falar de atitude, eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Ela se encontrava 12 anos naquela situação, e ela ali ouviu falar também de Jesus. Ela teve a atitude de encarar aquela multidão, mesmo fraquinha, e tocar somente na orla de Jesus. E Jesus ali parando, quem me tocou? Pessoas falaram: mestre, olha a quantidade de pessoas, mas de mim saiu virtude. Um toque foi um toque diferente. O toque foi um toque diferente, pastor. E ali, aquela mulher ficou sã, ficou sarada. Mas foi 12 anos aquela mulher no sofrimento. A filha de Jairo
também aquela menina já se encontrava já morta. Jairo foi ter um encontro com Jesus, e Jesus foi até a casa, e o milagre aconteceu. Aquela menina ressuscitou. Olha, quantos sonhos nessa noite está um sonho morto. Quantos sonhos aqui está enterrado. Quantos talentos está enterrado aqui nessa noite, que Jesus quer ressuscitar. Essa noite, o Espírito de Deus quer tocar nos corações, para a gente ter atitude. Jesus está aqui nessa noite, querendo que a gente só toca na orla dele. Jesus quer que a gente só confessa para ele. O que queres que eu te faça? Jesus falando nessa noite. Assim foi com os cegos de Jericó. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Na hora, o cego enxergou. Às vezes, a gente não sabe pedir. Às vezes, a gente na nossa oração, a gente às vezes não sabe nem orar direito. Mas eu creio que nessa noite, Jesus está restituindo nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, nossos objetivos. Jesus quer botar tudo em ordem, assim como ele botou na vida de Zaqueu. E a verdade, ali foi a verdadeira verdade. Muitos às vezes não acreditam que está escrito na Bíblia, aqueles que estão aí fora, mas a Bíblia é o grande manual da vida. Isso aqui tem a verdade. Em tudo que a gente imaginar que está no mundo, está escrito aqui nesse livro. Tudo. Ele é a ciência. Aqui tem juiz, negócio de advocacia, ciência. Aqui tem, fala em dinheiro, sabedoria, e fala do fim também. Início, meio e fim. A Bíblia Sagrada é o manual de vida. Vamos nunca se afastar da palavra de Deus, porque às vezes passamos por problema, a gente não quer examinar a Escritura, a gente quer tomar caminho diferente. Mas se a gente examinar as Escrituras, vai ser bom. Teve uma vez que o Espírito de Deus me fez lembrar agora, quando eu e o pastor Joel congregávamos junto lá no Ministério Colheita, né? Não, tu não congregava não, tu foi lá para pregar, né? Depois que você passou para lá. Então, eu falei com Deus, falei: Senhor, hoje é o último dia que eu vou na sua casa. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais. Aí eu sentei no último banco, isolado. Aí quando o pastor Joel subiu lá para poder pregar, ele pregou a respeito do filho pródigo. Tudo aquilo que eu estava passando naquele momento, Deus usou ele, através da palavra. Por isso que eu falo, se nós abrimos o coração e deixar a palavra entrar, Deus fala em cada coração. A gente não desiste, a gente não se afasta. Os problemas grandes se tornam pequenos, mas só basta a gente crer na palavra. Assim como Zaqueu só ouviu falar que Jesus ia passando por ali, e o arrependimento, ele se arrependeu de tudo que fazia. Quando vem falar de arrependimento, eu lembro de Pedro. Pedro negou 3 vezes a Jesus, e ele se arrependeu naquele momento. Ele viu que o mestre ia para aquela cruz, e o mestre falou com ele: você vai me negar.
Ele, não vou negar. Vai, porque Deus conhece o coração. Quantas vezes a gente tem negado a Jesus? Mesmo nós sermos cristãos, mesmo conhecemos a palavra, o Espírito de Deus fala em nosso coração e a gente continua negando. Eu falo porque também às vezes eu nego também. Eu não dou ouvido ao Espírito de Deus. Aí precisa de algo acontecer para mim ter a certeza que Deus falou comigo. Eu falei, por que eu não fiz daquele jeito? Precisou de acontecer para me ver que Deus falou comigo. Aqui é o que eu costumo falar, uma escola. A gente aprende dia após dia. Aqui, essa escola que somos o professor Espírito Santo, porque Deus usa qualquer um aqui nessa noite. O professor é o Espírito de Deus. Ainda que eu não sei falar, mas Jesus fala por mim. Não vamos ter medo de ter oportunidade. Não vamos ter medo de falar do amor de Jesus. É só falar, só um abraço já diz tudo. Jesus te ama, já diz tudo. Porque às vezes pensamos, por que eu não consigo? Por que eu não tenho? Porque a Bíblia diz que o sol brilha para o justo e para o injusto. Às vezes o injusto acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã está estudando. E às vezes, que são os filhos da luz, quer acordar 11 horas, meio-dia, não quer fazer um curso, não quer estudar. Aí os filhos da treva estão lá. Igual o pastor uma vez me contou que tinha um irmão, ele passando na rua, poxa pastor, não consigo arrumar serviço, não consigo nada. Eu fui lá. Aí o pastor procurou saber. Bateu lá na casa dele de 11 horas da manhã, o camarada dormindo. E o outro rapaz, saía 3 horas da manhã e 6 horas da noite estava fazendo faculdade, estudando. O sol brilha para o justo e para o injusto. Só depende de mim para crescer. Só depende de mim. Deus ajuda? Ajuda. Deus nos dá oportunidade para crescer, nos dá, mas tem que partir de nós, atitude. Assim, quando aquele homem ouviu falar que Jesus ia passar, mesmo ele sendo pequeno, ele subiu naquela figueira brava, ele teve atitude, ele queria mudança, ele deixou a mudança entrar no coração dele, que no entanto Jesus falou com ele, hoje me convém pousar em sua casa. Aí teve várias pessoas que criticou ali naquele momento. Mestre, o senhor vai estar na casa de um ladrão? De um pecador? Eu estou para dizer que essas pessoas que estavam criticando era pior do que aquele homem. Era pior. Porque Jesus andava no meio deles. Jesus não veio para mim, não veio só para a gente aqui não. Jesus veio para eles. Às vezes as pessoas criticam aquele jovem que está numa boca de fumo, tomara que morre. Às vezes passa de moto, voadão, tomara que cai. Crente falando isso. Morreu, a polícia matou aquele bandido bem feito. Gente, somos luz. Vamos orar por essa vida. Em vez da gente criticar, desejar a morte, eu estou para te dizer que o sangue dessas pessoas está arriscado cair sobre a nossa vida também. Porque o mal que eu não quero para mim, eu não quero também para eles. Essa noite o Espírito de Deus está falando no meu coração que quer trazer mudança na nossa vida.
Ele quer trazer mudança, que a gente tenha atitude, não olhar para a dificuldade, mas sim passar por cima da dificuldade, porque é necessário a gente passar para a dificuldade e crescer. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo José. José foi jogado para dentro de uma cisterna. Os próprios irmãos jogaram ele dentro daquela cisterna. E José ali, ele foi vendido. Mas lá na frente Deus tinha propósito com ele. José foi governador, de escravo a governador. Às vezes a gente se acha pequeno. Eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno, eu não vou conseguir. Se eu fizer, o que as pessoas vão falar? Não importa o que as pessoas vão achar, o que importa é o que Deus vai achar de você. Assim, quando eu me converti, eu tinha vergonha de pegar minha melhor roupa para poder ir para a igreja, mas ir para a farra eu pegava a melhor roupa. Às vezes eu comprava uma roupa simplesinha, eu não comprava a melhor roupa, por medo de alguém, poxa, os outros vão me reparar e tal. Mas não, quando a gente estava lá fora, é a melhor roupa. Quando a gente vem para a casa do Senhor, vamos pegar a melhor roupa para vir para a casa do Senhor, porque a gente está vindo para uma festa, adorar a Deus, louvar, dançar na presença do Senhor, pular na presença do Senhor. Somos escolhidos, somos povo eleito por Deus. Olha só, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, certo? Somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herança do Senhor. O que tem aqui na terra a gente tem que desfrutar das coisas boas. Somos filhos, nosso pai é dono. Devemos sim desfrutar, sim, mas como saber desfrutar? Igual a música do Thales Roberto, todo dia o pecado vem, ele me chama. É nas pequenas coisas que o pecado vem. Se nós não tivermos cuidado, vigiar, nós caímos. Depois que caímos, a gente tem que ter o reconhecimento que caímos, chegar até a frente, pedir perdão a Deus e continuar. Não é cair e sair para o mundo, não, porque a igreja é um hospital. O hospital é lugar de doente, por isso que eu me encontro aqui, é lugar de cura. Eu vou ficar aqui no hospital até a hora que Jesus me chamar, porque aqui é lugar de cura. Não importa o que acontecer, mas continua dentro do hospital. Aqui é hospital, aqui é lugar de cura, cura da alma. E aqui eu quero falar que Zaqueu teve esse tratamento. Era um homem que tinha tudo, ao mesmo que tinha tudo, não tinha nada. E hoje chegou a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha se perdido. A salvação chegou àquela casa. E a salvação chegou a essa casa. Aquele que não teve um encontro com Jesus, deixa a salvação chegar ao teu coração, porque lá fora experimentamos tantas coisas ruins, por que não hoje experimentar as coisas boas? Ser livre, ter a liberdade de andar, de adorar, de cantar. Quando eu estava no mundo, eu tinha medo de andar na madrugada, eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu tinha medo de alguém estar me seguindo.
Mas hoje não, qualquer hora da madrugada, eu ando em qualquer lugar, sem ter medo, porque eu sei, e quando a Bíblia diz assim, porque o anjo do Senhor está à volta daqueles que temem. Quando o anjo do Senhor está à volta, o inimigo pode tentar de tudo, ele não vai conseguir nada. Amém? E aqui eu falei sobre Zaqueu, é um homem que tinha tudo, ao mesmo tempo não tinha nada, mas quando ele reconheceu Jesus Cristo, ele teve tudo, teve Jesus Cristo em primeiro lugar, aceitou a Cristo, conquistou o reino de Deus, e as finanças dele, o que ele usurpou das pessoas, ele devolveu. E aqui diz, o jovem rico, ele conhecia a lei, e era rico, mas ele falou com Jesus, bom mestre, o que eu faço para poder te seguir? Jesus falou, bom é meu Pai, que está no céu, vende teus bens, reparte com os pobres, e siga-me. Ele olhou com aquele olhar de tristeza, deu as costas e foi embora. Olha a diferença. Ele podia ter tudo, a vida eterna. Quantos às vezes estão se perdendo por causa do dinheiro? Às vezes até dentro da casa do pai mesmo, tem pessoas assim. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui somos todos iguais, porque a gente vai para um só céu, não tem divisão. Lá nós vamos ser adoradores, adorar a Deus em espírito, mas espírito em verdade. Eu quero dar um breve testemunho nessa noite. Presta atenção, meus amados, porque leva para vocês, deixa confrontar em teu coração esse testemunho, que aqui nós não somos nada, somos pó, somos cinza, e se partirmos de hoje para amanhã, vai ficar tudo, vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar dinheiro, vai ficar bens, vai ficar empresa, vamos levar nada. Meu amigo tem mais ou menos um mês, mais ou menos, que ele foi desenterrar lá a mãezinha dele. Aí chegando lá, ele e os irmãos, que ele falou assim, Zé, eu não acho justo, minha mãe fez de tudo, eu sei que lá é resto imortal que está lá, eu sei que vai jogar fora, de nada presta, de nada vale, mas eu e meus irmãos se reunimos, a gente fomos lá, pagamos, tirar os ossos dela, queimar, e a gente vai jogar na praia. Aí ele falou, Zé, tudo era o eu posso, eu faço, eu sou o melhor, tudo era o eu. Quando eu vi a minha mãe, os ossos mortais dentro daquele caixão, eu vi que eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aqueles ossos com aquela pelezinha, aquela tiarinha que minha irmã botou nela, o relógio, a aliança, tudo lá dentro do caixão. Ali eu ouvi meditando, ele falando que nós não somos nada, morre, vai ficar tudo por aí. Aí eu digo, por que tanto orgulho se o futuro é a morte? Por que pisar nas pessoas se o futuro é a morte? Mas as pessoas se esquecem da vida eterna. As pessoas se esquecem que Deus preparou um lugar. Existe esse lugar. Existe. Deus existe.
Deus não é conto de fada, Jesus não é conto de fada, não é uma simples história, é uma história real. É o que eu costumo falar, para acreditar nisso aqui a pessoa tem que ser maluco, e eu sou esse maluco que eu acredito que tudo que está aqui é verdade. Que nessa noite, que viemos tomar uma posição com Deus, vamos ter uma atitude verdadeira, vamos ter um arrependimento, acreditando, confiando, que Jesus nos escolheu para uma grande obra. Não deixa situações dessa vida te atrapalhar, você perder teu foco. Esse problema que eu estou passando e você está passando, vai passar. Tudo tem seu tempo determinado na face dessa terra. Você não nasceu com sofrimento e ficar a vida toda na tua vida. Isso é uma fase. Se eu perguntar a algumas pessoas aqui, quem já sofreu aqui na infância? Quem passou necessidade aqui na infância? A maioria aqui deve levantar a mão. Mas e hoje? Vocês estão no lugar de honra. Hoje vocês estão no lugar de honra. Pede o Pai, mas pede com fé. As promessas vão se realizar nas suas vidas, assim como tem realizado na minha vida. Como tem realizado na minha vida. E hoje eu passei por um teste. Dei um mole e perdi meu celular. Mas eu não murmurei. Não murmurei. Porque tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Vamos estar adorando no meio da perca. O importante é eu estar com vida, eu estar com saúde. O que vim, Jesus, o Senhor está na minha frente, o Senhor luta por mim, porque tem luta que é para nos derrubar, mas a gente convida Jesus, quando a gente dá um passo, Ele dá mais de 10 na nossa frente, igual aquele hino da Cassiano, que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Então a porta está aberta, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.